Boa tarde, bem-vindos a mais uma live, toda terça e sexta às 12h12. Nós temos um encontro marcado aqui, uma aula de marketing para o mercado de arquitetura, design e construção. Sejam bem-vindos, vão entrando aí. Hoje eu vou falar para vocês uma ação, na verdade, mais de uma ação, né? Que a maioria de vocês comete e essa ação barra 90% das suas vendas. Então, assim, eu tenho 30 minutos para falar disso aqui com vocês, que hoje está extremamente corrido. Tô correndo aqui, digitando no computador, atendendo alguns alunos, tendo uma reunião geral na outra empresa. Então eu tenho 30 minutos para falar 3 coisas importantes para vocês. Vamos lá. Eu tô nesse mercado aqui focada, né, no mercado de marketing para arquitetura, design e construção, já tem aí uns 2 ou 3 anos. Um pouquinho mais de 2 anos e um pouquinho menos de 3. E desde que eu comecei nesse mercado, eu venho percebendo alguns erros que são comuns, que são constantes nas vendas através das redes sociais, no marketing aplicado através das redes sociais, certo? E quando esses erros são cometidos, quando alguns de vocês, ou você que está aí do outro lado me assistindo, comete esse erro, isso barra a chegada de clientes mesmo, pedindo orçamento, a chegada de clientes querendo fechar com você e às vezes até uma segunda venda. Então a gente tem 3 ações aqui, que eu vou te falar cada uma delas, né, ao longo dessa meia horinha que a gente vai bater esse papo, que que essas 3 ações batem no antes do cliente sentir interesse em você, então naquele seguidor que está indeciso, naquele seguidor que está buscando inspiração. Uma outra ação que bate no durante, ou seja, naquele momento de brief, naquele momento de passar o orçamento. E uma outra ação que também barra muito as suas vendas depois, né? Uma segunda venda, uma indicação, um buzz marketing, aquele boca a boca que é tão importante para o mercado de arquitetura, de design, de construção também. Então vamos lá, acho que eu não consegui avisar todo mundo. Pega esse botãozinho, né, esse aviãozinho que tá aqui, envia pra galera aí, pra galera da tua área, pros teus colegas, pros sócios e chama eles pra virem pra cá também, pra que vocês não errem mais nisso. Vocês estão fechando 9 vezes menos a quantidade de projetos que vocês poderiam fechar, porque vocês cometem esses 3 erros, tá? Então vamos lá, o primeiro erro, além daquele erro clássico, né, da falta de relacionamento, que isso eu não vou mais nem falar pra vocês, eu nem contabilizei ele aqui como erro, porque a falta de relacionamento é uma coisa assim, que eu já venho falando, já venho batendo nessa tecla há mó tempão, né? Tem que se relacionar para vender. Nas redes sociais, não adianta você utilizar as redes sociais só como um portfólio, não adianta você utilizar as suas redes sociais só postando ali e as pessoas não saberem quem é ali que tá por trás daqueles projetos feitos, sabe? Então tem que ter esse relacionamento, então eu nem contabilizei ele aqui, porque eu já tô vendo que o mercado vem se adaptando, né? Essa linguagem de se relacionar, de aparecer, de compartilhar suas ideias, compartilhar seus bastidores. Então eu nem contabilizei, tô colocando aqui, tô assumindo, né, o risco de que vocês já estão fazendo o certo, ou seja, já estão se relacionando. Mas o primeiro erro que eu vejo que vocês cometem é a falta de clareza. Gente, isso daqui eu tenho certeza. Quanto mais vocês entenderem o público-alvo de vocês, quanto mais descomplicada for a tua linguagem, mais vocês vão vender. Foi o post de ontem, inclusive. O post de ontem lá no feed. Leiam depois aquela legenda. Inclusive, leiam as legendas que eu coloco lá no feed pra vocês, que tem uma aula, geralmente, em alguns posts, tá? A falta de clareza, então, é o primeiro erro. Às vezes eu tô conversando com vocês e aí eu percebo que a linguagem, principalmente às vezes o aluno tá chegando, né, na minha turma, e aí eu tô fazendo aquele primeiro atendimento, conhecendo o histórico e tudo mais, e aí eu percebo uma linguagem muito técnica. E talvez até não técnica, mas uma linguagem que o público-alvo, o público leigo não entende. Se você então, quem aí trabalha para o público final? Me manda aí. Quem trabalha vendendo algum tipo de conteúdo, de parceria para outros profissionais e quem trabalha para o cliente final? Me falem com qual o público-alvo de vocês. Quando vocês trabalham para o cliente final e vocês utilizam palavras e uma comunicação mais técnica, vocês deixam de vender muito. Por quê? Quando a gente está aqui no Instagram, e aí eu vou trazer uma outra visão para que vocês se enxerguem, certo? Vamos supor, então, que vocês são dermatologistas. Vamos lá, vocês são dermatologistas. E aí vocês estão, por exemplo, eu tô cheia de acne, aqui o filtro não dá pra ver bem, né? Mas eu tô cheia de acne aqui nessa região da máscara. E eu acho que é a máscara, né? Porque eu não. Depois de um tempinho de idade, a gente já não tem tanta acne assim. E aí eu tô cheia de acne
nessa região aqui. E aí faz um tempo já que eu venho buscando umas dicas com dermatologistas, entrando em perfis de dermatologistas, para entender se é realmente a máscara, o que a gente pode fazer para reduzir essa oleosidade, ou alguma coisa que dá na máscara porque dá acne. E aí, o que eu tenho visto? Eu entro nos perfis das dermatologistas, né? E aí tenho falando sobre um tratamento ultra mega power lá com a máquina. Aí tem um outro tratamento que chama peeling de não sei o que, de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Falando de muita coisa técnica, sabe? Falando de umas coisas de botox pra levantar isso aqui, falando de uma ligazinha, de um fiozinho que usa aqui, que usa ali. E não fala do básico, do que as pessoas estão vivenciando, que é o quê? As pessoas estão ficando com acne por causa das máscaras. Então entende como a linguagem, às vezes, você está trabalhando uma linguagem muito mais profunda, um conteúdo muito mais denso, para pessoas que já estão... para pessoas que já estão muito ali aquecidas para contratar você, para investir um ticket mais alto e esquece de falar o básico. Aquele mesmo exemplo que eu sempre dou para vocês aqui. O dentista vai lá e fala de tratamentos com aparelhos, com Invisalign, com facetas, com não sei o que lá, e esquece de explicar para as pessoas como é que elas escovam os dentes. A gente vai no YouTube, eu indiquei esse vídeo aqui pra vocês outro dia, né? Tem um vídeo no YouTube com milhões de visualizações que chama Como Beber Água Corretamente. Então é um conteúdo extremamente básico que na nossa mente a gente fica, como assim, né? Como assim as pessoas não vão... Como assim eu tenho que falar disso? Isso é tão óbvio, só que pra você é óbvio. Um conteúdo que fale de decoração, um conteúdo que fale sobre o básico da engenharia, um conteúdo que fale sobre o básico da arquitetura, é um conteúdo óbvio pra você. E é esse conteúdo que você tem que colocar mais força. É esse tipo de conteúdo onde você tem que jogar mais energia dentro do teu perfil, que você tem que começar a abordar isso pra você ir de baixo, desde a base, ensinando ali, educando os seguidores sobre a real necessidade de contratar um projeto, sobre a real necessidade de mexer em alguma coisa, em algum ambiente ali que ele esteja precisando, certo? Só que isso não pode ser feito numa linguagem muito robusta, numa linguagem muito sofisticada. Uma outra coisa que eu percebo que vocês têm nessa questão da falta de clareza é, às vezes, uma coisa de falta de autoconfiança, e aí vocês ficam trabalhando uma linguagem bem diferentona. Vocês já repararam que às vezes vocês estão assistindo algum médico, às vezes até um outro profissional de marketing, às vezes um outro profissional da arquitetura, e aí ele tenta falar bonito, ele tenta usar palavras difíceis, ele tenta utilizar uma palavra, um conteúdo bem, tipo em inglês, sabe? Para que poucas pessoas entendam aquilo, para ele parecer o sabichão da história. Só que isso é um tiro no pé aqui na rede social. Imagina se eu começasse a falar com vocês aqui de marketing utilizando os termos que eu aprendi. Se eu não descomplicasse isso para vocês, a maioria não ia me entender. E quando não há entendimento, quando não há clareza, não há venda. Não há. Então você às vezes está se comunicando somente para aquelas pessoas que já estão no nível de entendimento muito elevado, muito acima. E aquelas pessoas de base que têm dinheiro, que têm vontade de investir, não estão investindo em você porque não te entendem. Então assim, por mais óbvio que isso seja, por mais... É óbvio, né? É tipo uma coisa, claro, eu tenho que falar na linguagem do meu cliente. A maioria não fala. A maioria não fala. E eu fico extremamente preocupada e com aquela pena que me dá quando eu olho alguns stories, quando eu tô acompanhando alguns perfis de alguns profissionais, que não são meus alunos, quando eu tô olhando alguns profissionais que têm essa linguagem, que colocam uma sofisticação na linguagem para parecerem ser melhores, para parecerem ser mais competentes, e a gente não entende o público leigo. Se não há entendimento, não é gerada a autoridade, não é gerada a vontade de comprar e não há compra. Não há contratação, não há nem... Porque assim, ó, na rede social, as pessoas, né, dessa clareza ainda que a gente tá falando, certo? Falta de clareza barra 90% das tuas vendas. Se as pessoas estão aqui na rede social, elas não entendem algo, elas vão lá e pulam teus stories, elas vão lá e rolam tua timeline. É diferente no offline. No offline, você tá conversando com um potencial cliente aqui. Aí o potencial cliente chega pra você, você fala alguma coisa que ele não entendeu. E claro, isso vai acontecer hora ou outra, porque senão ele não tinha te contratado, né? Mas aí você fala alguma coisa que ele não entendeu. E aí ele pega e fala, oi, não entendi. Aí você vai lá e descomplica. Você vai lá e descomplica. Até que ele entenda, né? Assim, no offline, quando você tá conversando ali com uma pessoa, no online não dá tempo. No online, se você não for certeiro ali nas palavras que você utiliza, se não for o mais descomplicado possível no tom que você utiliza, na linguagem utilizada,
Não há entendimento, sem entendimento não há venda, certo? Então, assim, como que vocês tentam resolver isso? Não é do dia pra noite, é um processo, é uma jornada que a gente vai construindo de uma linguagem gatilhada, como eu gosto de falar com os meus alunos, é uma linguagem que tem certos gatilhos mentais que influenciam as ações das pessoas que te seguem, sabe? E tem também uma questão de aprendizado mesmo. Quanto mais você conhece o seu público-alvo, e isso não acontece da noite pro dia, mais você entende até em que nível de entendimento aquela pessoa tem sobre o teu negócio. Se ela já contratou ou não um profissional antes. Então, se a maioria dos teus potenciais clientes, dos teus seguidores, nunca contratou um profissional antes da tua área, que como você, um concorrente, um colega seu, você tem que falar da maneira mais básica possível. Você tem que ensinar a pessoa a beber água, sabe? Então, assim, prestem atenção nessa falta de clareza, porque isso é uma das coisas que barra 90% das vendas de vocês. E eu falo isso com muita tranquilidade. Esse número aqui de 90% eu falo com muita tranquilidade, porque eu já deixei de contratar serviços de arquitetura principalmente, porque simplesmente não entendi aquele profissional. Não entendia o que falava. E às vezes pra você, é claro como água. Pra mim não é, eu que sou teu potencial cliente não é. E qual que é a sua missão? Você tem que se fazer ser entendido por mim, pelo teu público-alvo. Beleza? Então isso é um problema seu e não do seu público. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui pra gente ir pro segundo ponto. Oi, sócia linda, Lara Rainha, o resto nadinha. Oi, Bianca. Oi, Lilian. Voltando com tudo aí, Naibele. Eu não gosto de falar palavras técnicas, porque tem que explicar a palavra e as pessoas se confundem. É isso, Faina Berton aí. É isso, se você não é descomplicado, e cuidado, porque às vezes vocês acham que estão sendo descomplicados, mas não estão. E aí eu falo para os meus alunos, né, a tua comunicação tem que ser a prova de idiotas. E por mais que seja um pouco agressiva essa frase, né, que tua comunicação tem que ser a prova de idiotas, ela é real. Tá? Então, o que você tem que fazer? Uma das maneiras de, nesse início, você começar a tentar gerar o descomplicamento da tua linguagem é você pegar pessoas do teu meio aí, que podem ser teu público-alvo, mas que não são da tua área, obviamente, que não são outros arquitetos, designers ou engenheiros, enviar para eles, por exemplo, aquele vídeo, enviar para eles a legenda, enviar aquele conteúdo e falar assim, o que você entendeu por isso? O que disso aqui, se você pudesse me resumir em uma frase, me diga aí o que você entendeu. Porque aí vocês vão começando a entender como que aquelas pessoas estão absorvendo o conteúdo que você está publicando, certo? E aí muitas vezes, né, essas pessoas vão falar assim, eu não entendi nada. E é legal até você pegar uma pessoa realmente sincera com você, que tem algum certo tipo de intimidade, para que ela realmente fale, eu entendi isso aqui. Aí você fala, opa, não era isso que eu queria falar. Aí o que você tem que fazer? Reformular ou trocar algumas palavras que foram utilizadas para tirar esse sentido dúbio que às vezes o teu texto ficou, ou o teu texto falado ou escrito, né, ficou, certo? A maioria é cliente final aqui, ó. Gente, então quem trabalha com cliente final piorou, tá? Vocês têm que fazer isso sempre, vocês têm que fazer sempre essa leitura de, cara, será que eu tô sendo clara? Será que o meu conteúdo tá claro? Será que eu tô me fazendo ser entendida? Vocês têm que sempre fazer essa autorreflexão aí, tá? Às vezes acho que estou sendo muito informal, mas quando posto algo muito técnico, o engajamento é baixíssimo. Andréia, quanto mais informal você for... E tem uma frase que eu aprendi há algum tempão com um parceiro meu que era meu mentor na época. Pra ser sério, não precisa ser chato. Um conteúdo para ser sério, para que o teu negócio seja visto como um negócio sério, um escritório sério, não precisa ser um conteúdo chato. Então pode ser sim uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais informal, se isso for da tua personalidade, se esse for tua tratativa com os teus clientes e de uma maneira que as pessoas vão entender. O grande objetivo é se fazer ser entendido. Senão você não ganha a atenção dessa pessoa e nem ela vai cogitar te contratar, né? Então assim... Se o teu conteúdo é técnico e às vezes necessita realmente esse conteúdo mais técnico, tenta explicar esse conteúdo técnico, o básico possível, e saiba que ele vai estar conversando somente com aquelas pessoas que já têm mais entendimento da coisa, certo? Mas se vocês trabalham com cliente final, a maior parte dos conteúdos de vocês deve trabalhar naquele conteúdo um pouco mais óbvio, beleza? Bora lá. Segundo erro, posso ir pro segundo? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando.
Lara, essas novas regras de privacidade da Europa parece que afetou o alcance por aqui. Você mora na Europa? Você mora na Europa? Porque essas regras eles estão falando para todo mundo. Por quê? Porque quando a gente vai anunciar, se a gente anunciar para a Europa, tem que estar dentro dos modos de privacidade aí da Europa, certo? Mas se você não mora na Europa, não fala com o cliente de lá e não cria anúncios patrocinados para lá, continua igual. Então, o que baixou o engajamento foi realmente o algoritmo que está sendo mexido de alguma maneira aí. E foi para todo mundo. Assistam o último vídeo que eu publiquei no feed e vejam esse vídeo, gente. Vocês estão criando Eu vou entrar já no segundo erro, né? Que é o imediatismo, a falta de paciência. E isso daqui é você, certo? Esse segundo erro é você. Você que está você que está criando a própria barreira de vendas, certo? O último erro é um erro um pouquinho mais técnico, mas vamos lá para esse logo. Se você não tem um certo nível de resiliência, às vezes vocês entram no mercado de trabalho, né, e já entram como autônomos, já entram como donos do próprio negócio. E nunca tiveram nenhuma experiência anterior com empresa, nunca tiveram nenhuma experiência, às vezes os familiares também são funcionários de outras empresas, e às vezes não tem na própria cabeça de vocês a mentalidade empreendedora, aquele chamado mindset, né? Que é essa mentalidade focando realmente no crescimento, na resiliência. O que eu recomendo para você? Estude sobre isso, faça autoanálise, se você não puder ainda contratar uma terapia para isso, para entender cada vez mais essa tua impaciência, esse teu imediatismo. Nas redes sociais, o consumo é imediato, mas o resultado disso está longe de ser imediato. Então não adianta você passar um mês postando, 2 meses, 3 meses, e isso vai variar, obviamente, querendo ter um resultado de um mega projeto, de um projeto de alto padrão naqueles primeiros dias. Isso é com o tempo, certo? As pessoas precisam de um tempo, elas passam por uma jornada, por um funil de conteúdos e de vendas, assim que elas entram no teu perfil. Então, assim que elas entram no teu perfil, elas têm várias motivações. Elas podem estar entrando só porque acham bonito, elas podem estar entrando para se inspirar porque estão pensando em se mudar, elas podem estar querendo pegar algumas ideias, algumas coisas porque estão num período de reforma, de alguma mudança dentro de casa. Então, cada uma tem um nível, tem uma motivação, tem um nível de entendimento, um nível de desejo e de urgência, sabe? Naquele teu conteúdo. Se você tá começando agora, ou se você tá captando muitas dessas pessoas que estão com esse nível ainda mais baixo, né? Que vão reformar, mas daqui a um tempo, que vão receber o apartamento, mas sei lá, daqui a um ano, que estão se inspirando, essas pessoas precisam passar por uma longa jornada contigo. Essas pessoas precisam entender que elas têm um problema, essas pessoas precisam entender que você tem uma solução para elas, essas pessoas precisam criar certo nível de conexão e relacionamento contigo enquanto profissional, porque as pessoas não contratam só projetos, elas contratam a pessoa ali, o profissional que vai fazer o projeto. Então você tem que estar ligado em tudo isso. E às vezes o que eu vejo de vocês, né? Toda vida que eu abro a caixinha, fatidicamente cai essa. Lara, venho fazendo meu arroz com feijão, que é o que eu falo pra vocês. Faça seu arroz com feijão. Publicar sempre na melhor qualidade possível, fazendo o melhor que você pode, dentro das possibilidades que você tem, mas tendo paciência. E não ficar olhando o número, não ficar olhando a quantidade de interação, não ficar desmotivado com essa baixa interação. Se você fica analisando isso o tempo inteiro, isso vai baixar a tua motivação. É óbvio. O Instagram é algo que ele mexe com um robô, certo? Tem um algoritmo aqui, que tem várias variáveis dentro desse robô para fazer o conteúdo ser entregue ou não, para fazer o conteúdo ter interação ou não. E às vezes aquela pessoa que tá te acompanhando, que tá chegando naquele nível de consciência, aumentando esse nível mesmo, entendendo quem é você, o teu serviço, o teu tipo de projeto, ela tá ali. Aí ela não interage por algum motivo. Às vezes a gente curte mentalmente, às vezes a gente tá corrido ou salva ali o post pra ler depois acaba não lendo. Às vezes você publica num horário de que ela tá muito corrido ali o trabalho dela ou dentro de casa. E aí você vai deixando de criar conteúdo. Porque, Lara, porque as pessoas não estão interagindo. Porque não tá dando alcance. E aí você vai terceirizando a sua culpa. Jogando a culpa pro algoritmo, jogando a culpa pro Instagram, jogando a culpa pro teu cliente. E a culpa é tua. A culpa é tua que tá aí desse outro lado. Se você tá focado no canto errado, se você tá focado esperando o resultado no local errado, que nesse caso é o engajamento, vocês focam demais a mente de vocês. O engajamento tem que estar muito bom. O alcance tem que estar muito bom. Se a interação for ruim, eu vou ficar triste. Se a interação for boa, eu vou ficar feliz.
olha como vocês estão jogando, como vocês estão delegando a felicidade de vocês, o sucesso do negócio de vocês para uma coisa que vocês não dominam, que vocês não podem controlar, que é o robô, que é a interação de uma outra pessoa. Então, o que vocês podem controlar? Qual que é a minha indicação para vocês? Foquem no que vocês têm que fazer. E o que vocês têm que fazer que vocês controlam? Criação de conteúdo. Então, criem conteúdos. Criem conteúdos por pelo menos um mês. Depois de um mês, você faz essa análise. Depois de um mês, você olha lá seus números. Porque às vezes vocês ficam olhando todos os dias, dia sim, dia não, e aí vocês não sabem se crescer ou não. Não tem como em 2 dias vocês fazerem uma boa análise de números. Não dá, é muito pouco tempo. Então essa falta de paciência, esse imediatismo que eu sei que aflige muitos de vocês, porque às vezes é o primeiro negócio, é a primeira empresa, vocês querem colher um resultado rápido, ela vai matar com o teu escritório, ela vai matar a tua ansiedade, você vai criar pânico, crise de ansiedade aí, que é desnecessária. Não é isso que vai fazer você vender. Não é isso que vai fazer você vender, certo? Tem o que eu ia falar que deu aqui na minha mente e eu perdi. Mas já eu lembro e falo disso pra vocês, tá? Porque quando vocês fazem essa... Enfim, quando vocês ficam focados no canto errado, vocês deixam de enxergar que vocês estão a um passo, a um post. Sempre lembrem disso, né? Vocês estão a um post da venda. Tenta trabalhar assim, se isso facilitar pra vocês. Lembra sempre assim, eu tô um post da próxima venda, eu tô um post do próximo projeto fechado. Eu tô um post do próximo cliente que vai fazer uma mega reforma comigo. Lembrem-se disso. O conteúdo é o que vocês controlam e é através do conteúdo que a venda é feita, certo? O foco de vocês deve ser nessa criação, não nos números que estão chegando ou que estão saindo. Ah, Lara, eu perdi um monte de seguidor. Dane-se. Seguidor paga conta? Engajamento compra pão? Interação, curtida, bota dinheiro no teu bolso? Que bota dinheiro no teu bolso é o cliente. E o que vai fazer o cliente fechar é a quantidade, não é a quantidade, mas é uma série de conteúdos que não é um conteúdo só. Chegou no teu perfil, gostou de um post, vou contratar fulaninha de tal ou fulaninha de tal. Não é assim. Ela passa por uma jornada. Então ela precisa consumir vários dos teus conteúdos para contratar você, certo? Salvo raríssimos casos. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aí. Pegaram esse segundo erro? Pegaram. Vocês precisam trabalhar isso na mente de vocês, gente. Vocês precisam de verdade trabalhar isso na mente de vocês. Tem uma coisa chamada payback. Deem um Google, coloquem assim, média de payback de investimento em empresa. A maioria das empresas demora 1 ano e meio. Você faz um mega investimento e no Instagram você não tem investimento nenhum. É gratuito, você abre a conta gratuitamente. Você faz um investimento, sei lá, de 100 mil reais na empresa. Esse investimento, a média, né, de uma empresa brasileira é de 18 meses. Ou seja, você passa 1 ano e meio sem receber, investindo alto, né, tendo um investimento inicial alto, para depois você começar a colher os frutos desse teu investimento de 100 mil reais. Aqui no Instagram, você abre o Instagram gratuitamente, cria um conteúdo que vai depender mais de você do que de qualquer outra pessoa, interage com a tua turma aí, com a tua galera, com a tua audiência, da maneira que você quiser, quando você quiser, na quantidade que você quiser, na energia que você quiser depositar, na qualidade que você quiser. E aí você colhe frutos através disso. Gente, a gente está vivendo a geração onde é mais fácil, onde é muito mais fácil vender do que... É muito mais fácil vender um projeto hoje do que há 10 anos atrás, do que há 15 anos atrás. Os arquitetos mais experientes vão concordar aí comigo, me falem isso. Não é muito mais fácil vender um projeto hoje através da rede social do que antigamente, que era só no offline. E precisava inserir ali, ter uma inserção numa revista top da cidade, precisava ter um contato muito bom para te indicar. Hoje você não precisa de contato, você não depende disso, não precisa depender disso, né? Quem tá dependendo disso tá deixando dinheiro na mesa aí. Tá deixando de vender mais. Deixa eu ver aqui, o que vocês estão perguntando. E quando você não tem alguém para mandar esse texto para te auxiliar, não tenho ninguém aqui, sou sozinha. Liliane, você não tem um irmão, uma amiga, um amigo, uma tia, uma pessoa para você enviar esse texto no WhatsApp? Você é sozinha no mundo. Se você for sozinha no mundo, que não deve ser teu caso, a tua missão vai ser criar relacionamento, e eu sei que vocês criam, com o cliente de vocês. E aí vocês podem propor, por exemplo, pegar um cliente de vocês, que é o teu público-alvo, um cliente já atendido, e vai falar assim, ó,
Eu quero durante os próximos 30 dias te enviar todos os dias, ou pelo menos assim, quando você fizer o planejamento daquele conteúdo, te enviar esse conteúdo e eu quero só que você me diga o que você entendeu com esse conteúdo que eu tô te enviando. Em troca eu vou te dar alguma coisa. Aí você dá uma consultoria, você dá alguma coisa pra essa pessoa, já que ela vai tá te dando ali o tempo dela, né? Nossa visualização e as curtidas estão muito baixas mesmo. Irei ver seu vídeo. Assista esse vídeo, tá? Assista esse vídeo, Mariana. Ele é importante. Vocês estão jogando a atenção de vocês, a energia de vocês em coisas que vocês não controlam. E isso a psicologia ensina, né? A gente deve, eu não sei quem faz terapia aí, quem tem um pouco mais sei lá, de entendimento nessa parte de psicanálise e tudo mais, mas a gente não pode depositar a nossa expectativa em coisas que a gente não controla. Então, se a gente depende de uma interação no post pra ficar feliz ou triste aquele dia com o Instagram, tamo lascada, né? Não é pra ser assim, tá? O fato de não ter um escritório físico atrapalha o fechamento de um projeto? De jeito maneira, Kedma. De jeito maneira. E tá cada vez menos necessário ter um escritório físico, né? Desde o ano passado, que a pandemia estourou, foi todo mundo pro home office. E as pessoas, e geralmente, né, principalmente arquitetos, eu não sei o que você é, mas geralmente arquitetos, engenheiros e designers vão em loco, né, vão até o cliente, do que o cliente indo até você. Então, assim, eu sei que ter escritório físico para muita gente é o que faz você ter ali a produtividade, né, que às vezes a casa chega em casa é uma loucura e aí você não consegue concentrar. Então, às vezes é uma questão realmente de necessidade para trabalhar, para produzir. Mas se essa não é a tua realidade, se você consegue dentro da sua casa ter um cantinho aí seu para trabalhar e você consegue produzir bem nisso, eu inclusive indico que vocês evitem esse custo extra, principalmente nesse momento, né? Bianca me ajudando aí a responder. Perfeito. Exatamente, eu desenvolvi por conta disso. O que, Maicon? O que você desenvolveu? Muitos seguidores eram robôs, aí derrubaram também, eu deletei alguns, ó. Quem comprou seguidor, quem já entrou naqueles aplicativos, naqueles programas de entrar e sair seguidor, seguir e parar de seguir, né? Cuidado, porque se você fez isso há pouco tempo, essa do robô, de parar de seguir, começar a seguir, se você fez isso há pouco tempo, o teu perfil pode estar como se fosse um shadow ban aí, sabe? Como se fosse no limbo durante um tempo. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma análise muito profunda desse teu perfil para identificar se tem salvação ainda ou não. E para quem comprou seguidor, cara, para quem comprou de fato seguidor, aí eu acho pior ainda. O que eu recomendo? Cria um do zero. Cria um do zero. Desapega dos números aí. Gente, seguidor não paga conta, quantidade de curtida não compra pão, não é a quantidade de engajamento que vai fazer vocês viajarem pro canto que vocês querem, não é isso que vai fazer vocês crescerem o negócio de vocês mesmos, sabe? É a venda, então teu foco tem que ser esse. Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui, pelo menos tipo 95% talvez, de vocês que estão aqui não querem engajamento, né? O foco de vocês não é o engajamento. O engajamento é um meio para tal, mas o foco de vocês é a venda. Então se vocês desfocam disso, lascou. Antigamente tinha que pagar revista, pagar casa, cor, pagar muito pra divulgar. Hoje tá muito mais acessível, Auricélia. Muito. Bora lá, bora pro terceiro erro que eu preciso finalizar, né? Que eu falei pra vocês, tinha que ser rápido. Terceiro erro. Gente, vocês me falam, e essa daqui é a mais básica pra mim, né? E aí aquela coisa que eu tava falando pra vocês, às vezes o conteúdo pra mim é básico, mas pro leigo não é. No caso, eu falo de marketing pro mercado de arquitetura, design e construção. E eu já falo há bastante tempo nisso. Só que tem algumas coisas que ficam fora do meu radar mesmo. Por quê? Porque eu falo disso tanto e todos os dias com tanta gente que pra mim já vai ficando óbvio. Tudo que a gente faz, muitas vezes, vai ficando óbvio na nossa mente. E a mesma coisa do teu lado aí. Tem coisas que pra você fala tanto e todo dia dentro do teu mercado, né, na arquitetura, na engenharia ou na parte de interiores, que pra ti é óbvio você esquece de falar. Mas pra gente que é leigo, né, pra mim, por exemplo, e pro teu público em potencial, não é. E aí, por exemplo, vocês estão criando um conteúdo de engajamento, vocês estão criando um conteúdo de atração, vocês estão se relacionando muito com a audiência de vocês,
estão lá no direct, estão lá criando algumas estratégias ali de engajamento, de relacionamento, estão aparecendo sempre nos stories e esquecem de uma coisa, aí barra as vendas de vocês, que é o quê? Estratégia de venda. Estratégia de venda. Quando você está criando um conteúdo, vamos lá. Quando você está criando um conteúdo para atrair pessoas, quando você está criando um conteúdo para engajar essas pessoas estão elevando naquele nível de consciência que eu estava falando agora há pouco, né? As pessoas estão subindo ali, elas estavam na base de entendimento e estão começando a subir ali no nível de entendimento. Já está criando desejo, já está criando interesse. E aí, se você não faz uma estratégia de vendas e está vendendo dessa maneira, você poderia vender muito mais. Por quê? Porque você está conversando com aquelas pessoas que estão com uma demanda reprimida, que estão na mente delas, que elas já evoluíram na mente delas, da necessidade ou no desejo de te contratar. Só que aí existe aquele outro público, que é a maioria, que tá gostando do que tá vendo ali, que tá interagindo, que tá participando de tudo, mas por algum motivo tá deixando pra depois, não tá te colocando como prioridade ali, não tá colocando o projeto, a consultoria, não tá colocando aquilo como prioridade. E aí, o que acontece? Essa pessoa vai sempre ficando ali, te acompanhando, fã do teu trabalho, curte tudo, comenta tudo, já conversou com você no direct, mas aí não compra, não contrata. O que tá faltando aqui? Uma estratégia de vendas bem feita. Um marketing aplicado, para resumir, né? Um marketing bem aplicado. Adianta aplicar estratégia de vendas sem ter feito arroz com feijão muito bem feito antes? Negativo, não adianta. Você só vai atender aquelas pessoas da demanda reprimida. Agora adianta também, o que acontece se você não faz uma estratégia de vendas? Você vai sim vender, mas você poderia vender mais, você poderia vender muito mais se você aplicasse uma estratégia de vendas, porque aí você comunica para todo mundo. Se você, por exemplo, aplicar uma campanha de vendas, você passa um mês bonitinho ali, criando um conteúdo muito foda. Se a gente fizer uma lista dos outros 10 concorrentes que tem na tua região, o teu conteúdo tá muito acima do deles. Você ganhou um montão de seguidor, tem muita gente chegando, você tá interagindo, você tá fazendo muito bem feito o arroz com feijão. Aí no segundo mês você vai lá e aplica uma campanha de vendas. Você vai vender. Você vai vender se você tiver feito o trabalho bem feito, se você tiver atraído o público certo. Você vai vender porque aquela pessoa aumentou no nível de consciência. Só que o que eu vejo vocês fazendo? Vocês fazem um trabalho bem feito, passam um mês ali muito bonitinho. Chega no segundo mês, chega uns gatos pingados só. Uns serviços que talvez não coloquem dinheiro no bolso, mas não te dê riqueza, né? Não é aquela coisa, uau, ganhei muito. Aí o que acontece? Você fica desestimulado. Ou você está em atendimento com os outros clientes e vai deixando de publicar. Ou você publicou durante uma semana e aí aconteceu alguma coisa no algoritmo que caiu a tua interação e aí por aquele imediatismo, você deixa de publicar. Aí você vai publicando dia sim, dia não. Do dia sim, dia não, passa pro quando dá. Ah, tô sem projeto, vou terminar esse projeto aqui, quando eu terminar esse projeto eu publico. Ah, hoje tá mega corrido. Ah, não vou publicar nos stories. Ah, hoje eu não tô afim, tô ruim, tô ouvindo muita notícia aí de coronavírus. Não vou publicar stories hoje. Aí a exceção vai virando regra. A exceção vai virando regra. E ao invés de você estar assim, ali todo dia alimentando um pouquinho a tua audiência, você tá no dia sim, dia não. Você tá no 3 vezes por semana, você tá no 4 vezes por semana. E aquelas pessoas que estavam aumentando o nível de consciência, que se você fizesse uma estratégia de vendas elas iam contratar, elas vão esfriando, elas estavam ficando quentes e elas vão esfriando. E aí, ao mesmo tempo que ela te segue, ela segue outros profissionais. E aí, aqueles outros profissionais vão lá e aplicam estratégia de vendas. E captam aquele seguidor que você engajou pra ele. Que você aqueceu por ele. Sabe? Então, tenham cuidado com isso. Existem esses 3 erros, então. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Quem tem dúvida? Falei dos 3 erros já. Vou tentar fazer um resumo básico aqui. Deixa eu ver que eu preciso finalizar. Há alguns anos atrás, tinha bloqueio de iniciar no ramo, pois não tinha o tal do QI forte. Hoje já penso muito diferente. Cara, quem que pergunta pra vocês qual é o número do QI de vocês? Quem que pergunta pra vocês quantos anos vocês têm de carreira? Quem que pede o número do CAU de vocês? Quem que pede o CREA de vocês? É CREA, né? Da engenharia? É CREA da engenharia? Não, né? Tô falando errado, sei lá. Quem que pede o registro de vocês? Quem que pede a quantidade? Vocês às vezes se prendem e aí isso é uma crença limitante que vocês têm e vocês precisam trabalhar isso na cabeça de vocês, que é o segundo erro, né? O primeiro erro é o quê? O primeiro erro para você perder 90% das suas vendas é a falta de clareza. Ou seja, você fala e as pessoas não entendem e você acha que elas estão te entendendo. O segundo erro é você. Você tem crenças limitantes. Você acha que você tem que publicar hoje e amanhã tá vendendo. Não é assim.
As pessoas passam por uma jornada. Às vezes você acha que não é tão competente assim para divulgar o teu conteúdo na internet. E você passou anos numa faculdade. Você cria projetos lindos, mas fica pra você, porque ninguém vai ver aquilo. Se você tem vergonha de você, se você não tem autoconfiança, se você não bate no peito, você olha no espelho e diz, eu sou foda no que eu faço. E isso é muito complicado. E isso eu acho que não tira nem 90% das vendas, isso tira 100% das tuas vendas. E o terceiro erro, fazer o trabalho bem feito e não aplicar estratégia de vendas. Que é tão óbvio pra mim, mas é aquela coisa, não é óbvio pro meu público-alvo que são vocês. E a mesma coisa vocês têm que lembrar que é aquele primeiro erro. O que pra vocês é óbvio, pro teu público-alvo não é. E aí vocês têm que falar disso sempre, sabe? Estou ganhando seguidores toda semana, mas não está convertendo em cliente. Rosana, você está errando no segundo erro. As pessoas estão chegando no teu perfil ontem, semana passada. Como é que você vai converter em uma semana aquela pessoa? Como é que você vai vender um projeto de 10 mil reais para uma pessoa que te conheceu há uma semana? Pelo Instagram. Cuidado. Cuidado, tá? Cuidado com esse imediatismo. Ele trava as tuas vendas. Ansiedade, um dos fatores foi essa preocupação de querer resultado. De estar fazendo e não ver resultado. O resultado é em fazer. Então vamos tirar o foco do engajamento? Coloca o foco do resultado de vocês vai ser em produzir. Então o teu resultado, você vai medir se você teve resultado ou não, se você produzir 30 dias. Fechado? Topa um desafio aí, vocês vão produzir 30 dias, sem falhar. 30 dias sem falhar. E eu sei que tem dias que a gente tá ruim, que tem dias que a gente tá mal, por isso que eu recomendo que vocês programem. Essa semana, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Essa semana, uma das minhas melhores amigas perdeu o pai, perdeu o avô, que na verdade era meio que pai. Semana passada, uma das minhas outras melhores amigas perdeu o pai. Eu tô longe, eu me sinto impotente, eu choro, eu olho as notícias, 3 mil mortes por dia. Vocês acham que isso não me impacta? Isso impacta todo mundo. Só não impacta quem é robô, só não impacta quem não tem coração. Então todo mundo tá na mesma, tá todo mundo ruim da mente. Só que o que faz a gente ficar bom também? O que é um valor meu muito forte, uma filosofia minha muito forte? Quando eu ajudo outras pessoas, eu me ajudo. Então, quando eu tiro o foco de algo que eu não tenho controle, que é isso, né, que tá acontecendo no mundo, que eu não tenho controle, eu só posso fazer a minha parte. E aí eu jogo eu faço o que eu posso fazer, que é o quê? Ajudar empresas, ajudar escritórios a prosperarem. Eu mudo a minha perspectiva, sabe? Eu mudo a minha percepção ali daquela situação que eu estou triste e começo a me motivar. Começo a vigiar o meu pensamento e aí eu começo a melhorar. Então, cuidado, tá? Cuidado com a mente de vocês. Ela tende a trabalhar contra muitas vezes. E pra quem tem problema ainda de autoestima, ela vai trabalhar contra 20 vezes mais. Se vocês não trabalharem isso, vocês não vão dar certo como autônomos. Vai ser muito difícil. Então trabalhem muito bem isso. Isso vai ajudar vocês a se sentir realmente melhor, sabe? Quando vocês ajudarem outras pessoas e quando vocês criarem conteúdo pensando realmente em ajudar as outras pessoas e não em números, vocês vão ver a realidade transformando aí pra vocês. E isso começa na nossa mente e vai pro bolso, tá? Vai pro bolso, depois eu tenho poder para falar, eu tenho poder de fala pra falar isso, porque eu sei que vai pro bolso. E vai bem. É aquela coisa, você quer vender todos os dias. Não, peraí. Você quer vender dia sim, dia não ou todos os dias? Esse tem que ser o fluxo de posts, exato. Ai, meu Deus, preciso voltar a postar aqui, tapa na cara diretona pra mim. Quase um murro, né, Sayuri? Volta a postar, garota. E, gente, quem é aluno aí, que eu tô vendo algumas carinhas aqui de alunos, hoje às 16 horas, horário de Brasília, a gente tem Clube do Livro, tá? E o Clube do Livro é um livro, gente, esse livro foi muito bom, não sei se vocês participaram desse, mas mesmo quem não participou, eu recomendo que vocês venham pra gente bater esse papo sobre isso. Foi sobre influência, o poder da influência. É muito massa. Eu tô com várias anotações pra dividir com vocês aqui. Às 16 horas eu espero vocês, tá? O que você acha de formalizar, abrir CNPJ do escritório? Isso é o mínimo que vocês têm que fazer. O mínimo. Mais uma live maravilhosa. Vamos focar naquilo que podemos controlar. É isso. Gente, preciso finalizar, tá? Espero que vocês tenham entendido esses 3 fatores aqui. Fator de mindset, mas também fator técnico, tá? Por exemplo, não aplicar uma estratégia de vendas. E aí, as pessoas gostam do teu trabalho, mas se você não vende, elas não compram, tá? Você entra na friend zone aí, cuidado. Beijo pra vocês, a gente se vê numa outra live terça-feira às 12h12 e nos próximos momentos aqui nos stories também. Alunos, eu espero vocês no Clube do Livro às 16 horas. Acesso vai ser enviado através do nosso grupo exclusivo de alunos, tá bom? Lá no Telegram. Beijo, beijo, bom final de semana, tchau.